Há 55 milhões de anos, a Terra era irreconhecível. Gigantescos predadores vagavam por florestas que hoje não existem mais. Oceanos cobrem continentes inteiros que era terra seca. Mas ali, atravessando o coração do Brasil, um rio seguia seu caminho, o mesmo caminho que segue hoje. Enquanto os ciclos de gelo e fogo transformaram o planeta, chamou-me Lucas Rebelo e comecei a pesquisar essa pergunta por acaso. Estava analisando estudos de sedimentação em arquivos de uma universidade em Manaus, quando notei algo estranho nos números. O Amazonas não era apenas antigo, ele era geometricamente estável demais para ser obliterado por glaciações. O Amazonas mantinha sua estrutura, continuava ali. E começava a ficar claro que isso não era sorte, era engenharia natural em escala planetária. A história começa há 65 milhões de anos, quando um asteroide apagou os dinossauros, mas não parou aí. O que veio depois foi pior para tudo que dependia da estabilidade. Continentes foram tectônica e lentamente empurrados para novas posições. O norte da América do Sul se ergueu. A Cordilheira dos Andes subiu. E aqui está o detalhe que ninguém vê. Quando as Andes subiram, elas criaram uma barreira que mudou tudo. Chuva, que costumava cair no Pacífico, começou a ser bloqueada. Toda essa água precisava ir para algum lugar. E foi ali, naquele vale entre o escudo cristalino da Guiana e o Planalto do Brasil Central, que surgiu uma oportunidade, um corredor, uma cicatriz na terra que coletava a água de um continente inteiro. Esse corredor se transformou no Amazonas que conhecemos. Mas chamar de corredor é ainda minúsculo demais. Imagine uma vala tão profunda e tão exigente que ela se torna indestrutível por geometria pura. A bacia inteira, 7 milhões de quilômetros quadrados, menos começou a drenar para um único caminho. Rios menores foram absorvidos. Tributários nasceram e o sistema começou a se aprofundar através da rocha como uma serra movida por água. Profundidade gera velocidade. Velocidade gera poder erosivo. E poder erosivo mantém o canal aberto, mesmo quando tudo ao redor muda. 55 milhões de anos é tempo suficiente para testar esse sistema ao extremo. Testou, passou. A reviravolta chegou a 3 milhões de anos. Quando o clima mudou drasticamente, a Terra entrou em ciclos de glaciação, períodos onde o planeta congelava, depois descongelava, períodos onde a chuva desaparecia por séculos. O Amazonas deveria morrer. Deveria. Mas quando as glaciações chegavam, duas coisas aconteciam. Primeira, as calotes de gelo nos polos capturavam água dos oceanos. O nível do mar caía. Isso expunha terra nova. Aquela terra nova começava a capturar mais chuva, porque estava mais alta. Segundo, e mais crítico, quando o gelo avançava no hemisfério norte, empurrava sistemas de clima para o sul. Chuva era desviada para a Amazônia, não para longe dela. O rio, que deveria ter secado, virou mais poderoso durante os piores momentos planetários possíveis. O mecanismo funciona assim. Um rio normal depende de um equilíbrio. Chuva fornece água, evaporação remove água, o balanço determina se o rio cresce ou murcha. O Amazonas quebrou esse jogo. Ele cria seu próprio clima. Árvores da floresta ao seu redor evapotranspiram, menos liberam água. Pela folhagem, menos 2,0 bilhões de toneladas de água. Por dia, essa água sobe. Forma nuvens. Nuvens são empurradas para o oeste, sobre os Andes. Andes força a nuvem a subir. Ar frio condensa a água. Chuva volta para a floresta e volta como novo fluxo para o rio. Isso é um circuito fechado. Um rio que alimenta a chuva, que alimenta o rio. Cientistas chamam isso de bomba biótica. Eu vi o termo pela primeira vez
Em um paper de Antônio Donato Nobre, do INPI, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em 2014, ele demonstrou que sem a Amazônia, a chuva no Mato Grosso cairia 30%. Em São Paulo cairia 40%. Mas aqui vem a descoberta que escala tudo. A bomba só funciona se a floresta permanecer. Se cair para menos de 20% de cobertura, o sistema colapsa. A chuva desaparece. O rio encolhe. E uma vez que encolhe abaixo de um threshold crítico, o calor expõe o solo. Solo exposto acelera a evaporação de água acumulada. O rio desaparece em décadas. 55 milhões de anos o Amazonas sobreviveu porque a floresta nunca caiu abaixo daquele limiar, menos até agora. Hoje estamos em 17% de desmatamento. Estamos 3 pontos percentuais da falha total do sistema. É o ponto mais perigoso em 55 milhões de anos. Eu corri a publicação completa do Nobre. Reli tudo. Confirmei com pesquisadores no Pará. A confirmação foi: sim, estamos muito perto mesmo. O primeiro obstáculo que ninguém vê é econômico e silencioso. Pecuária. Dados de 2023 do INPI mostrarão que 80% do desmatamento recente na Amazônia vem de criação de gado. 1 hectare de floresta virgem tem valor. Madeira, plantas medicinais, genética desconhecida, mas 1 hectare de pasto para gado tem valor imediato. Dinheiro, 6 meses. O incentivo econômico favorece quem desmata. O governo federal sabe disso. Múltiplos estudos mostram que subsídios para a pecuária, menos dinheiro direto, tornam o desmatamento mais lucrativo que a conservação. Ninguém conspira. É apenas economia racional. Incentivos perversos criam comportamentos perversos. O segundo obstáculo é burocrático e estrutural. Proteger floresta exige vigilância constante. Satélites, equipes em solo, operações de fiscalização. Isso custa dinheiro. Dinheiro que nunca é suficiente. Em 2022, o IBAMA, órgão que fiscaliza a Amazônia, teve seu orçamento cortado em 44%. Operações de proteção caíram em cascata. Invasores viram a oportunidade. Entraram em terras indígenas. Fizeram garimpo ilegal. Desmataram. O terceiro obstáculo é político. E é o mais importante. Se uma região inteira depende de um incentivo econômico para existir, menos neste caso, pecuária de larga escala, menos remover aquele incentivo, significa remover a base econômica daquela região. Políticos locais resistem com força. Cobram que o resto do Brasil, que se beneficia de chuva mantida pela Amazônia, menos pague pela conservação. É uma negociação que nunca acontece na prática. O resultado, sem compensação real e imediata, o desmatamento não apenas continua, menos acelera. Entre 2019 e 2022, a taxa de desmatamento triplicou. Nenhum obstáculo sozinho pararia o rio, mas todos juntos criaram uma pressão que o Amazonas nunca enfrentou em sua história de 55 milhões de anos. Não o clima mudando, não vulcões explodindo, não continentes se chocando, mas isso, seres racionais calculando lucro e encontrando que destruir era mais rentável que preservar, é o primeiro inimigo que a bomba biótica não consegue vencer sozinha. A solução existe. Não é uma proposta vaga. Funciona. Mas exige ver a Amazônia não como floresta local, mas como infraestrutura climática global. Primeira parte. Precificar o que a Amazônia fornece. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, em 2021, calculou o valor econômico real. A Amazônia produz 200 trilhões de dólares em serviços ecossistêmicos anuais. Regulação de clima, ciclo de água, captura de carbono, genética, 200
trilhões. Compare isso com o valor de toda a pecuária brasileira. 30 bilhões por ano. Nem é comparável. Segundo, criar incentivos econômicos que favorecem quem não desmata. Países como Costa Rica fizeram isso com sucesso. Floresta em pé vale mais que floresta caída. O proprietário da terra recebe pagamento por cada hectare preservado. Não é caridade, é mercado. Terceiro, financiamento internacional direto. A Amazônia não é só do Brasil. Ela controla o clima de meia América do Sul, influencia a África, modula a circulação de ar global. Quem se beneficia, todo o planeta, deveria pagar. O Fundo Amazônia foi criado para exatamente isso. Entre 2007 e 2019, recebeu 1,3 bilhão de dólares de Noruega, Alemanha e outros países. Depois parou. Por quê? Porque o país que recebe precisa demonstrar comprometimento. Quando o desmatamento triplicou, os doadores saíram. Mensagem clara: preservar não é opcional, é contrato. Quarto, fortalecer povos indígenas. Dados de satélite mostram que terras indígenas têm 995% de cobertura florestal preservada. Indígenas não desmatam, dão suporte a operações de proteção. Aumentar a demarcação de terras indígenas, legitimamente, com respeito aos direitos, é fazer investimento em proteção que já funciona. A solução é possível, porque pode ser mostrada funcionando. Costa Rica preservou 99% de sua floresta tropical, enquanto triplicava seu PIB em 30 anos. Não sacrificou desenvolvimento, reordenou desenvolvimento. Fez floresta valer mais que destruição. O mesmo pode acontecer aqui. Não amanhã, mas nos próximos 5 a 10 anos, a decisão será travada. Ou a bomba biótica continua funcionando, ou entra em colapso. Essa é a janela. Voltemos àquele rio desenhado há 55 milhões de anos. O mesmo que existia quando mamíferos eram criatura minúscula. O mesmo que não se moveu enquanto continentes se chocavam. O mesmo que resistiu a toda a história geológica do planeta. Hoje está em risco por outra razão. Não por força natural bruta, por cálculo, por incentivo que torce o que deveria ser preservado em lucro imediato. Mas aqui está o que ninguém fala. O Amazonas não precisa de milagre para sobreviver mais 55 milhões de anos. Precisa de um acerto simples. Precisa que quem lucra com destruição lucre menos. E quem preserva lucre mais. Precisa que o mundo inteiro entenda que esse rio não é do Brasil, é de todos. Porque a chuva que ele gera viaja para você, seja onde você esteja. O rio que cruzou 55 milhões de anos está em seus pulmões, no seu próximo inverno, na sua próxima colheita. Se ele cair, não cai sozinho, cai com você. A bomba biótica que salvou o planeta inteiro durante ciclos de gelo, agora depende de você. De nós, de uma escolha econômica mais simples que qualquer outra coisa que o Amazonas sobreviveu. Se você quer ajudar, a informação que você escolhe, acreditar e compartilhar sobre isso, se é real, se é possível, já é primeiro passo. Visite a rede de pesquisa do INPI, siga Nobre, leia Becker. O Amazonas sobreviveu tudo, mas ele não sobrevive invisibilidade. Ele sobrevive atenção. Sobrevive quando todos veem.